Muito boa noite, prezadas irmãs e irmãos. Então, vamos iniciar as nossas atividades essa noite, desejando que todos sintam-se abraçados fraternalmente por esta casa e que juntos possamos, nesses breves minutos, recebermos as dádivas do plano espiritual que está nos auxiliando e nos preparando desde o início do dia, né? A gente pensa que só quando chega na casa, mas não. A partir do momento em que nós decidimos vir à casa, o plano espiritual já começa a trabalhar conosco, em nós, né? Nos preparando, nos trazendo todo um preparo, um preâmbulo para que, quando aqui cheguemos, possamos receber os benefícios que necessitamos, né? Para o corpo e principalmente para o espírito. Convido os irmãos para cerrarmos levemente os nossos olhos, fazermos a nossa prece, nos conectando com o Criador, ao qual habituamos chamar de Deus, mas que de várias nomenclaturas nos dirigimos dependendo do local, do país em que nos encontremos. Mas, independente do nome que dermos, Ele é nosso Criador, sabedor de todas as coisas, onipresente, onisciente, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, Criador do universo, e que, em sua infinita bondade, permitiu vir até nós, habitar neste mundo tão caótico, o nosso querido Mestre Jesus, que veio para nos deixar um pouquinho da grandiosa lei divina criada pelo Pai, que rege não só nós, não só este planeta, mas todo o universo. A vós, Mestre Jesus, Pai Criador, mentores aqui presentes, agradecemos por este instante e rogamos tuas bênçãos para que as palavras dessa noite, o conteúdo que vamos estudar, possa, de fato, calar fundo em nossos corações e mentes e nos auxiliar a termos dias mais ditosos. Obrigado, Senhor, que assim seja. Então, prezados irmãos e irmãos, o tema da noite de hoje tem como título No Exame do Perdão. Por que no exame do perdão? Porque ele é oriundo, esse tema foi extraído de um texto que está contido no livro Estude e Viva, que foi escrito por Chico Xavier e Valdo Vieira. Então, é um livro escrito a duas mãos, com o auxílio, claro, dos espíritos Emmanuel e André Luiz. Então, dois médiuns de grande sabedoria, de grande capacidade, e intuídos, inspirados por dois espíritos que dispensam comentários em sua grandiosidade de conhecimento e de evolução. Então é um livro muito sucinto em suas abordagens, muito simples, mas de uma profundidade muito grande. E aí, nesse título, No Exame do Perdão, ele vem fazer realmente um exame. Ele vem esmiuçar a questão do perdão, que é tão difícil para nós. Nós vamos tentar entender por que essa questão do perdão é tão difícil.
Para nós chegarmos até a questão do perdão, a gente precisa primeiro entender algumas questõezinhas. A primeira delas, como nós nos definimos? Qual a definição que nós temos de nós mesmos? Se alguém chega para nós e diz assim, quem você é? O que a gente diz? Geralmente a gente começa, meu nome, né? No meu caso, meu nome é Ivanor, tenho 53 anos, sou casado, filho da mãe tal, do pai tal, pai de um garoto, aí a gente dá a profissão, sou natural do Caxias do Sul, e por aí vai, não é isso? Se alguém pede para nós quem somos nós, é isso que dizemos. Quem sou eu? Será que isso está totalmente certo? Será que isso está realmente correto? Nós precisamos ir fundo nisso. Qual é a nossa real identidade? Bom, vejamos. Quando nós desencarnamos, lá na lápide, o que a gente coloca na lápide? Qual o epitáfio que a gente coloca lá? Aqui jaz Ivanor, casado. Não. Filho de tal. Não. Profissional da área tal. Não. Formado nisso, naquilo. Também não. A gente coloca data de nascimento, de desencarne. Aqui jaz filho carinhoso, pai amoroso, não é isso? Por que a gente não faz isso? Porque tudo aquilo que acabei de descrever, quando nos pedem a nossa identidade, já não faz mais diferença nenhuma. Que profissão eu tive, qual era a minha formação, de quem eu era filho, tudo aquilo já não importa mais. Porque tudo aquilo está ligado ao corpo, à matéria. A matéria que já está se desfazendo. Mas aí a gente coloca filho carinhoso, pai amoroso. Por quê? Já pararam para pensar por quê? Será que isso faz diferença? Se eu fui um pai amoroso, um filho carinhoso, um amigo fiel, faz ou não faz diferença? Faz, né? Por quê? Porque isso não é do corpo. Isso é do espírito. Isso me acompanha, não fica aqui perecendo. Isso não se desfaz, porque se eu fui um filho amoroso, um pai exemplar, um bom irmão, um bom amigo, isso é traço do meu caráter. Isso é traço da minha real identidade. Então, a minha identidade, que realmente pode me definir, não é aquele papelzinho que tem um número de RG, porque nem esse me acompanha, nem o CPF. O CPF é cancelado quando eu desencarno. Então, tudo aquilo que a gente se orgulhava, que a gente se vangloriava, que a gente exibia como um estandarte de ouro, porque eu sou doutor, porque eu sou fulano de tal, porque eu tenho tantas faculdades, porque eu moro
no bairro tal, porque eu dirijo um carro tal, porque eu tenho um cargo XYZ. Nada disso importa a partir do momento que eu desencarno. Mas quem eu fui no âmbito emocional, no âmbito espiritual, esse fica gravado na lápide. Então a minha identidade real não é a do corpo. Então seria bacana se, quando nos pedissem, quem você é? Bom, eu sou uma criatura espiritual, criada por Deus, e nesse momento estou como Ivanor, tendo a ocupação tal, estou casado, pai, e por aí vai. Por que isso é importante? Porque isso vai nos condicionando a olharmos para nós da forma como nós realmente somos. E vai desmanchando aos poucos em nós essa armadura perecível que criamos de que somos mais importantes ou melhores do que outros, porque ocupamos tal ou qual cargo, porque temos uma conta bancária, porque temos uma forma física privilegiada, porque vestimos roupas caras, porque... E aí o nosso orgulho vai sendo tratado. E perdão e orgulho andam abraçadinhos. Então, quem somos? Espíritos reencarnados, momentaneamente vivendo como fulano, ciclano e beltrano. Criaturas espirituais. E o perdão é uma das virtudes indispensáveis para a nossa evolução. Então, como dizia Paulo de Tarso, nós precisamos nos desvencilhar do homem velho. Quem é o homem velho? É esse ser cheio de rancor, de mágoa, de vaidades, que não somam e nem acrescentam nada para nós. Mas por que somos assim? Porque quando alguém nos pede para falar de nós mesmos, nós temos tanta dificuldade? Vocês já se depararam em alguma entrevista de emprego ou algum formulário? Fale sobre você. Já aconteceu com vocês alguma vez isso? É fácil ou não? É fácil nós falarmos de nós mesmos ali, quem nós realmente somos? Já aconteceu com vocês isso? Comigo aconteceu algum tempo atrás, em uma das minhas primeiras entrevistas de emprego, então vocês podem imaginar que não faz tanto tempo assim. Me deram um formulário e diz assim: fale sobre você. Aí eu olhei aquilo e fiquei pensando, se eu falar a verdade, não vão me contratar. Se eu mentir e me contratarem, logo vão descobrir que é mentira e eu vou ficar sem emprego. Então eu fiquei numa dúvida cruel. O que eu falo? O que eu coloco aqui? Coloquei alguma coisa lá que não me lembro mais, mas tentei ressaltar os pontos positivos. Tá? Não é isso que a gente sempre faz? A gente não bota ali, bom, meu nome é tal, eu sou uma pessoa rancorosa, me magoo com facilidade, perdoo com muita dificuldade, quase nunca, extremamente orgulhoso, uma pessoa que não gosta de ser contrariada, e por aí vai. A gente bota isso.
Por que a gente não volta? Porque, por um lado, tem o nosso orgulho e vaidade, por outro, tem uma questão chamada instinto, que nós ainda carregamos. Ainda, acreditem, ainda agimos muito por instinto. E demonstrarmos nossas fraquezas perante o inimigo ou o adversário nos coloca em desvantagem. Então, esse instinto que ainda carregamos lá do homem velho ainda nos impede também de progredir, de evoluir, de admitirmos para nós mesmos quem somos na realidade. Porque quando escondemos dos outros, tentamos fazer isso de forma tão eficiente que acabamos escondendo de nós mesmos. Então nós não nos olhamos no espelho e dizemos: tá aí um cara rancoroso, tá aí um cara... Não. A gente fica olhando, né? O que dá para melhorar no visual, no cabelo, vaidade. Então, a gente precisa reconhecer em nós esses pontos que precisam ser trabalhados. Falar para nós mesmos quem realmente somos. Não precisamos sair alardeando ao mundo: olha, eu sou uma pessoa rancorosa, sou uma pessoa que não perdoa. Não precisa fazer isso. Até porque, se fizermos, muitas pessoas vão achar que estamos sendo modestos, né? Usando de falsa modéstia. Então, o que nós precisamos é admitir para nós mesmos: eu tenho dificuldade de perdoar. Sou uma pessoa que carrega mágoa, carrega rancor. O auto-perdão. Porque quando falamos de perdão, não estamos falando de perdoar somente o outro. É preciso perdoarmos também a nós mesmos. Porque falhamos, erramos, todos os dias. Erros maiores, menores, não importa. Estamos constantemente errando, porque faz parte do nosso processo de aprendizado. O problema é que nós ficamos insistindo em alguns erros. E esse de não perdoar, e esse de ser vaidoso, e esse de ser avarento, e esse de ser uma pessoa egoísta, e tantas outras adjetivos ruins que carregamos, esses nós precisamos reconhecer, perdoar e melhorar. Trabalhar nesses pontos que nos negativam, nos deixam com saldo negativo. E, obviamente, quando eu aprendo a me perdoar, eu também estou abrindo uma porta para perdoar o outro. Porque começo a entender que o outro também pode ter as mesmas dificuldades que eu. Então eu começo a ver que tudo bem, eu não sou uma criatura, né, lá tão boa como eu pensava, ainda estou longe da evolução, também não sou tão mal como no passado, já melhorei, mas os outros também estão nessa mesma pegada. Então, se eu erro, o outro erra, eu tenho que perdoá-lo para que eu seja perdoado. Então, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, o que nos fala? Perdoai para que Deus vos perdoe. Jesus, lá no Sermão do Monte, lá nas bem-aventuranças, já nos fala: bem-aventurados os misericordiosos. Então, irmãos, no âmbito religioso, o conceito de perdão está relacionado com o chamado processo de purificação espiritual. Ideia que está presente em quase todas as doutrinas religiosas e que consiste na eliminação de sentimentos nocivos ao homem, como raiva, mágoa ou o desejo de vingança. Por quê? Porque estes sentimentos
nos aprisionam. Quando não perdoamos a nós ou ao outro, nós ficamos com bolas de ferro amarradas em nossos pés. Nós não conseguimos ir adiante. Nós entramos num looping de pensamento que não nos deixa avançar. Por quê? Porque ficamos sofrendo. Porque cada vez que lembramos daquilo, a mágoa volta, nos fere, nos incomoda, nos torna criaturas azedas, amarguradas, mal-humoradas, criaturas difícil o trato e difícil a convivência. E as pessoas às vezes não entendem. Nossa, por que esse sujeito é tão azedo? Porque ele não sabe perdoar. E às vezes não é nem o outro. Ele não consegue perdoar as suas falhas, as suas faltas. E fica se cobrando, por que eu não sou assim, por que eu não cresço, por que eu não evoluo? Porque junto disso vem a ambição. Mas a ambição sem ação não nos leva a lugar nenhum. E para agirmos, precisamos ser criaturas despojadas. E como ser despojado com uma bola de ferro amarrada ao pé? Então nós ficamos nesse looping. Eu quero, mas eu não consigo buscar. E aí eu não me perdoo porque o outro tem e eu não consigo alcançar. E não conseguimos ver aonde está o X do problema. O X do problema está no meu ser, na minha forma de ser, na minha forma de me enxergar e de ver em mim alguém que está em uma única oportunidade. Porque ficamos achando que a vida começa no berço, termina no túmulo. Ah, mas é a reencarnação, mas tu não vai no centro? Sim, não, eu vou no centro, mas a reencarnação para mim é apenas uma possibilidade. E quando as coisas passam a ser apenas uma possibilidade, elas são muito fugazes. Qualquer vento leva ela para distante de nós e a gente volta para o terra a terra. Então essa questão da espiritualidade em nós precisa ser ampliada. Nós precisamos nos ver de forma diferente. Nos enxergar como espíritos em processo de evolução. Que não começou no berço. Que os nossos pais são nossos pais, mas nem sempre assim o foram. No passado talvez estivéssemos em papéis invertidos. Aí vamos entender algumas coisinhas a mais. Porque as dificuldades de relacionamento, os choques de ideias, assim com nossos irmãos, com o vizinho, com o colega de trabalho, com o sogro, a sogra, a esposa, o filho, e eles conosco. Então a leitura do Estudo de Viva fala assim: observemos o ensinamento do Cristo acerca do perdão. Note-se que o Senhor afirma, convincente: se o vosso irmão agiu contra vós, pontinhos. Isso quer dizer que Jesus principia considerando-nos na condição de pessoas ofendidas. Então, Jesus começa a fala nos colocando como criaturas que foram ofendidas, incapazes de ofender. Então, ele não está abordando o assunto dizendo assim: ah, mas você também. Não. Se teu par, se teu amigo, se teu vizinho, teu inimigo, se o vosso irmão agiu contra vós, ensina-nos a compreender os semelhantes, crendo-nos seguros no trato fraternal. Nas menores questões de ressentimento, sujeitemo-nos a desapaixonado autoexame. Quem sabe a reação surgida contra nós terá nascido de ações impensadas nossas, desenvolvidas por nós mesmos. Se do balanço de consciência estivermos em débito para com os outros,
tenhamos suficiente coragem de solicitar-lhes desculpas, diligenciando sanar a falta cometida e articulando o serviço que nos evidencie o intuito de reparação. Se nos sentimos realmente feridos ou injustiçados, esqueçamos o mal. Na hipótese de o prejuízo alcançar-nos individualmente e tão somente a nós, reconheçamos-nos igualmente falíveis e ofertemos aos nossos inimigos imediatas possibilidades de reajuste. Então, às vezes a gente dificulta ao outro de se aproximar e fazer o exercício de pedir perdão. Falhou conosco e nós o rechaçamos. Não deixamos ele explicar-se, porque muitas vezes nos magoou impensadamente. Mas nosso orgulho ferido, não, fica longe. Está arriscado no meu caderno, não é assim? Se, porém, o dano em que fomos envolvidos atinge a coletividade, cabendo à justiça e não a nós o julgamento do golpe verificado, é claro que não nos compete louvar a leviandade. Não vamos, passar a mão na cabeça, como a gente diz. Ainda assim, podemos reconciliar-nos com os nossos adversários em espírito, orando por eles e amparando-os por via indireta, a fim de que se valorizem para o bem geral nas tarefas que a vida lhes preservou. Dias atrás nós tivemos um episódio triste que aconteceu no estado vizinho. É ou não é? Abalou a todos ou não? Com certeza. Algo difícil de imaginar, não é? E isso não acontece, não é conosco. Mas, se não fazem ideia, a carga de negatividade, de rancor, de ódio que foi e está sendo destilada em direção a essa criatura ainda perversa que cometeu esse crime. Com toda essa carga negativa em cima dele, será que ele consegue se melhorar? Será que ele vai conseguir ter clareza de pensamento em algum momento para verificar e reconhecer a barbaridade que cometeu? Ou será que ele vai se tornar uma criatura ainda pior? Porque essa carga de negatividade que nós lançamos, que nós jogamos nessa direção, ela vai e ela alcança seu objetivo. E ela causa o estrago que nós desejamos. Então a gente tem que ter cuidado com isso. Vamos passar a mão na cabeça e dizer coitadinho? Não, obviamente que não. A justiça se encarregará de dar o encaminhamento necessário. A nós cabe o quê? O que nos diz aqui? Por via indireta, oração. Pelas famílias, por aqueles espíritos que desencarnaram e os quais, acreditem, nada acontece por acaso. Ah, mas tinha que ser dessa forma. Não, talvez não. Mas o desencarne, de alguma forma, aconteceria. Tá? Então, tentarmos nos privar dessa onda de negatividade, dessa onda de choque, de raiva, de ódio, de desejo de vingança, porque a gente entra na mesma vibração. A gente cria uma psicosfera pesada que não faz bem para nós, para aquelas criaturas e para o nosso país, para o nosso estado, para o nosso planeta. De qualquer modo, evitemos estragar o pensamento com o vinagre. Do azedume, nem sempre conseguimos jornadear nas sendas terrestres junto de todos, porquanto até que venhamos a completar o nosso curso de autoburilamento no Instituto da Evolução Universal, reencarnações no plano terreno, nem todos renasceremos simultaneamente numa só família e nem lograremos habitar a mesma casa. Então, nós vamos revezando, reencarnando, ora com um círculo de espíritos, ora com outros, mesclando às vezes, não reencarnamos sempre os mesmos. Nós vamos intercambiando
esses nossos contatos, nós vamos fazendo essa, expansão dos nossos laços espirituais. Sigamos assim, de nossa parte, vida afora, em harmonia com todos, embora não possamos a todos aprovar, entendendo e auxiliando desinteressadamente aqueles diante dos quais ainda não possuímos o dom de agradar em pessoa. Não agradamos a todo mundo. É verdade, é fato. E rogando a bênção divina para aqueles outros, junto de quem não nos será lícito apoiar a delinquência ou incentivar a perturbação. Quando falamos em perdão, não estamos falando de algo que fazemos exclusivamente para o outro, mas principalmente para si próprio. Então, quando falamos de perdão, pensamos, eu não vou perdoar, porque se eu perdoar ele vai fazer de novo. Mas tu não está fazendo um bem para ele, tu não está fazendo um favor para ele. O favor é para ti. É você que vai se libertar, é você que vai viver mais leve, é você que vai tirar aquilo da frente e vai estar aberto para outras experiências, para novas realizações, e aquilo vai ficar para trás. Então, se achamos que perdoar o outro é um bem que estamos fazendo para ele, estamos agindo muito errado. É preciso que nós mudemos esse conceito. Perdoar é algo que fazemos primeiramente para nós mesmos. Talvez o outro nem aproveite isso. Se nós o perdoarmos, talvez ele nem reconheça, nem tome ciência, mas nós colheremos os frutos. Então, irmãos, a respeito do perdão, era isso que tínhamos para a noite de hoje. E convidamos aos queridos irmãos e irmãs a fazermos a nossa prece e aos nossos queridos trabalhadores para que possam ministrar então a fluidoterapia, cerrando levemente os nossos olhos, mentalizando o Mestre Jesus, rogando a espiritualidade presente que trabalha conosco sob as ordens do Mestre, que possam dirigir suas energias também aos nossos lares, aos nossos locais de trabalho, aos nossos entes queridos, permitindo a todos nós que possamos viver em ambientes mais harmônicos, desde que, Senhor, estejamos fazendo a nossa parte, procurando a harmonia ao invés de desarmonizar, procurando acalmar ao invés de causar o tumulto, buscando, Senhor, a vida no lugar onde só havia trevas e insalubridades, buscando, Senhor, amarmos em lugares onde sequer poderia se cogitar haver qualquer sentimento nobre. Permita, Pai, que colhamos aqui os frutos benditos de paz, de harmonia, de conhecimento, de entendimento, de perdão que viemos colher, mas que os levemos juntos e que essas energias que aqui recebemos possam ir conosco na forma de bons pensamentos e dessa forma, desta maneira, irradiar-se por onde quer que passemos, onde quer que estivemos, com quem seja que nos relacionemos. Pai, obrigado pela tua bênção, pelo teu amor, pela tua luz. Acompanhe-nos e brilhe a tua luz em nossos caminhos, hoje e sempre. Que assim seja.